Mas para que as plantas pudessem aparecer, e pudessem aparecer os animais e as próprias baleias dos mares e os répteis, ele tinha que fazer 2 luminares. Não há vida no planeta sem sol e lua. Então, no 4º dia, que é o dia em que ele estabelece no céu 2 luminares, um para governar o que ele chamou de dia, que seria claro, luz, e o outro que seria chamado governante da noite, que é a lua. Estes 2 seres, estes 2 luminares que são colocados no sol ou no céu, é que trazem vida. Agora, preste atenção, o profeta disse: todos estavam debaixo das águas, e debaixo das águas havia uma porção de terra. Foi tirada a água de cima da terra, mas a terra que estava debaixo da água tinha dentro de si as sementes que Deus apenas chamaria para a existência. E estas sementes estavam gemendo e clamando: Senhor, tira este peso de cima de nós. A natureza está gemendo, tira esta água de cima de nós, porque nós queremos aparecer, nós queremos dar frutos, nós queremos mostrar quem somos, nós queremos mostrar a nossa cor e a nossa beleza. Vocês estão me ouvindo? Então ele disse: mas debaixo das águas também haviam rochas, e elas também tinham peso, mas elas não tinham nenhum clamor. Muito pelo contrário, estavam felizes que as águas estivessem sobre elas. Você pode ver que é assim o ser humano. Quem tem semente em si tem um clamor. Está clamando: Senhor, eu quero ser o que eu nasci para ser. Mas quem não tem está debaixo das águas. Por isso que o salmista diz que era para Deus tirá-lo das águas, tirá-lo do charco de lodo, tirar aquele peso. Eu não sei se tem alguém aqui que sente uma pressão em cima de você. Há uma pressão, há uma coisa que te pressiona para você não crescer, não aparecer e não ser o que Deus te fez para ser. Mas há um clamor dentro de você: eu vou ser o que Deus disse que eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então o irmão Branham disse que quando Deus colocou o sol lá em cima para brilhar, as pedras disseram: ei, está ardendo. Esquentou. O sol bateu em cima dela: ei, está queimando, não aguento isso, não quero isso. Mas as sementes que estavam debaixo da terra, milagrosamente, deram um jeitinho de sacudir. E você não sabe explicar como é que uma terra tão sólida, tão compactada, abre espaço para sair uma folhinha lá de dentro, que parece que não tem força nenhuma, mas a força dela faz romper as terras. Eu quero dizer que aparentemente você pode até não ter força, mas existe um poder de uma vida dentro de você que não fará nada, não deixará nada ficar sobre você. Nós vamos romper as barreiras. Tem alguém que quer dar glória a Deus aí? Mas quem não tem semente só faz dizer: mas é muito pesado, é muito quente, é muito ruim buscar, pelejar, porque não tem nada. Mas quem tem alguma semente dentro de você está clamando. Você não aceita mais ficar sob pressão. Se tiver alguém aí acomodado com o peso do pecado, de doença, de pobreza, de miséria, de vida fracassada, você não tem semente. Mas se você tem semente lá dentro, você diz: eu não quero doença, eu não quero fracasso, eu não quero tristeza, eu não quero essas coisas. Eu vou aparecer e vou mostrar para que foi que eu vim aqui. Glória a Deus. Ainda que nós não demos o grande valor
que a lua tem, ela tem uma função extraordinária. Não é só o sol. O sol faz um grande fenômeno para que aconteça a vida no planeta. O sol faz com que a planta amadureça. Mas a lua, na sua brandura, ela governa os mares. O irmão Branham chamou ela de o cão de guarda. Ela controla as marés, ela controla os peixes, ela controla a lavoura, ela controla os cabelos, ela controla a mente humana. Você diz, a lua controla a mente humana. Você já viu a Bíblia chamar de um endemoniado de lunático? Num determinado momento a lua atuava sobre a vida deles, e eles entravam em parafuso e manifestavam demônios pela força da lua. Mas a lua cheia, ela traz bons pensamentos, ela traz uma mente rápida, pensamentos rápidos. Você precisa de entender o poder que existe nisto, e ela na sua brandura, preste bem atenção, na sua brandura, ainda que não tendo a força e o calor do sol, ela produz uma certa luz que faz com que as sementes que estão na terra germine. Você vai entender. A Bíblia diz que o sol representa Deus e a lua representa a igreja. O sol do seu grande poder vem para dar vida, mas a lua na sua fraqueza, a igreja que não tem luz própria, que reflete a luz do sol, ela tem o poder de fazer a semente germinar. Então Cristo precisa da igreja para levar a sua palavra, para fazer os seus filhos vir à existência. Deus não desce do céu, Deus não desce dos céus e vem converter ninguém, mas Ele usa a boca de alguém. Como crerão se não tem quem pregue? Mas quando Ele põe a palavra na boca de um homem e a palavra é vivificada, então demônios são manifestados e expulsos. É por isso que chamam-se de lunáticos. Eles são manifestados na presença da lua. A igreja faz demônios se manifestar. Ela está refletindo a luz de Cristo, e aqueles demônios não podem ficar escondidos. Mas a igreja também faz manifestar bons pensamentos. A igreja faz manifestar uma mente igual a de Cristo, rápida. Eu quero dizer que este poder está sobre a noiva de Cristo. Eu gostaria de lembrar a você que se Deus não tivesse colocado o sol e a lua, não haveria vida na semente. Por isto Ele fez com que a palavra fosse falada, e agora a próxima coisa depois que Ele falou, a palavra, a semente vai manifestar, e cada um produzirá segundo a sua espécie. Eu poderia entrar aqui numa linha, mas eu vou saltar. Eu poderia mostrar para você por que é que Cristo veio à semelhança de um homem. Porque Ele teria que vir segundo a sua espécie. Nós não poderíamos ter um parente redentor que fosse um anjo. Nós precisávamos de alguém que viesse como nós. E como foi que nós viemos? Nós viemos ao mundo como pecadores, e viemos aqui através de uma semente, de um homem e de uma mulher. E Cristo, para ser nosso Salvador, precisava de vir à terra através de um útero feminino. E Deus fecundou aquele óvulo e colocou naquele útero, e fez um homem semelhante a nós, que é chamado o varão perfeito. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Veja, então nós temos o sol e a lua, criados no quarto dia da criação, para fazer com que a semente germinasse.
Agora, o diabo é um bichinho sem vergonha. Ele não pode criar. Ele não pode dizer, haja semente. Ele é um falsificador. Portanto, a Bíblia diz que o joio é produto de uma criação, de uma hibridização satânica. Vocês já viram o joio? Ele parece exatamente com o trigo. A sua casca é igual. Mas ele não tem vida dentro de si. O diabo pode até fazer casca, mas não pode pôr vida dentro de você. E eu vou dizer para você, o camarada é ruim. Ele pode até fazer você, induzir você ao pecado, mas ele não pode perdoar você. Ele jamais poderá trazer remissão, porque ele não tem vida para dar. Ele é morte. A Bíblia diz em Apocalipse, e o seu nome é morte, o inferno o seguia. Mas a Bíblia diz que o nome de Jesus é palavra de Deus. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que no reinado de Acabe, o nome de Jeová quase foi extinto, porque o diabo tomou uma mulher que era sua sacerdotisa e levou para dentro de Israel exatamente dois elementos que representam o poder da prosperidade e da fertilidade. Israel era um país agrícola, sempre foi. Pode pegar e ver que lá estava o trigo, o mosto, o azeite, as oliveiras, as grandes parreiras. Eles viviam das festas, e cada vez que havia uma colheita, havia uma festa. Por quê? Porque o país era agrícola. Então, para se produzir e ter frutos, era necessário estes dois elementos, sol e lua. E foi introduzido em Israel, no reinado de Acabe, o culto a Baal, que é o Deus Sol. E foi introduzido o culto a Astarte, que é a deusa Lua. E o povo foi convertido, ao invés de ter uma adoração ao verdadeiro Deus, eles começaram a acreditar que o Baal, o Sol, era quem estava fazendo as lavouras deles prosperar. E começaram a crer que a fertilidade da lavoura era advinda do sol e da lua, de Baal e de Astarte, a ponto de quando Elias chegou no Carmelo e desafiou e disse, ó Israel, está na hora de vocês largarem de cochear entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, você vai segui-lo. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles não responderam nada. Eles tinham convicção de que Baal era Deus. Mas Deus vai desafiar a Baal, e Baal vai ser desmoralizado. Você vai ver que não é o sol que te produz nada, e nem é a lua que produz nada. Eles apenas cumprem o mandato de Deus. E Baal não pode responder com fogo, e nem Astarte pode fazer coisa nenhuma. Mas só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Portanto, se vocês querem aplaudir, aplaudam ao Senhor, porque Ele é vida. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que tem coragem de encher o peito e gritar, só o Senhor é Deus. Ele aumenta a tua sementeira. Ele abençoa o teu trigo, o teu mosto. Ele abençoa o trabalho das tuas mãos. Aquele que teme ao Senhor vai colher frutos na estação própria. Vai festejar e dizer, o Senhor me deu e eu vou louvar o seu nome. Glória a Deus. Então este era o quarto dia. É por isto que tudo é colocado dentro de uma ordem perfeita na Bíblia. Então, depois que apareceu o sol,
e a lua lá em cima para governar as coisas aqui na terra. As marés, eu gosto do irmão Bruno que diz que a maré vai enchendo, eu sou testemunha disso, e daqui um pouquinho ela quer invadir a terra, então a lua muda de posição e olha para a maré e ela começa a recuar. Ele disse: a lua é o cão de guarda, foi colocado para dizer: não, senhor, este mundo é pervertido, este mundo não está dando valor ao senhor, eu vou destruir isso aqui todinho. Deus falou: volta para o seu lugar. Não é hora. Deus sabe como fazer as coisas. Então você não pode entender, tudo é dirigido por esses seres. A fotossíntese dos vegetais, a luz para que nós possamos viver, todo o processo de vida, todo o processo de rotação. Não haveria vida na Terra sem a Lua, porque a Lua ainda faz um processo. Isso é maravilhoso, viu? A Lua ainda tem mais uma coisa: ela é a grande protetora para que a Terra não seja invadida por meteoritos, ou seja, aqueles planetas que vêm para destruir. Ela se põe na frente, aquilo cai dentro dela, por isso ela é cheia de buraco, mas a Terra é protegida. Eu só quero lembrar para você que ainda existe vida aqui na Terra por causa da igreja fazendo uma proteção. É a igreja que impede a manifestação da ira. A gente tem que lembrar que o papel da igreja é esse, meu gente. Eu fico entusiasmado. Que o papel da igreja é esse. Jesus disse assim: a quem vós perdoar pecados serão perdoados. Acabou. Há um poder. Quando 2 ou 3 de vocês concordarem, está concordado no céu.